Foi um lixo. Foi um lixo inominável. Talvez tenha sido a pior partida do São Paulo sob o comando do Zubeldia, pelo pacote geral. Péssimo. E acho que a questão dos reservas não explica isso. E mais, né? Eu acho que, além da atuação de praticamente ninguém ter se salvado e do coletivo ter sido um lixo, a atitude do Zubeldia em não colocar o Rian Francisco pode lhe custar o cargo. Vamos ser bem transparente aqui. Ixi! E é de uma burrice não fazer essa alteração no jogo de hoje, neste contexto já pressionado, que eu custo acreditar. Porque, por incrível que pareça, com o time reserva em campo, menos importava o resultado e mais importava ver o Rian Francisco, né? Teve o Alves no primeiro tempo, que, aliás, foi um dos poucos que não comprometeu, né? E eu acho que as coisas pré-jogo, né, que eram já previsíveis, e eu posso enumerá-las aqui, 3 pelo menos, né? O time reserva do São Paulo é muito fraco. Uma, nós sabemos. 2, o time reserva do São Paulo tem um goleiro que não tem condição de jogar pelo time principal do São Paulo, que compromete. 3, o time reserva do São Paulo sem volante, com Marcos Antônio e Bobadilha, não marca ninguém e é presa fácil para qualquer adversário. Então isso a gente sabia quando saiu a escalação. Mas tudo isso ficou menor pela circunstância do jogo. A expulsão, a ineficácia completa do São Paulo e a cegueira do Zubeldia em relação ao Rian Francisco. E vou falar, essa situação específica pode custar o cargo do Zubeldia ainda nesse Campeonato Paulista. Isso a gente conhece quando vem o Ventão, e hoje ele alimentou o Ventão. Então, eu falei um pouco sobre isso nos jogos passados. Podia ter, não entrou. Eu acho que é uma decisão burra não ter feito isso. Ou, sei lá, deve ter alguma explicação que a gente não sabe. Hoje, então, para mim, ela fica mais sem sentido ainda quando você coloca 2 centroavantes e não coloca ninguém. E eu lembro alguma coisa. A última vez que o Rian Francisco pisou no campo, o São Paulo empatava com a Portuguesa, o cara fez o gol da vitória. Exato. Foi isso que aconteceu. Então, sinceramente, para mim isso é muito incompreensível. Também, como também o time ser um desastre no primeiro tempo e voltar exatamente igual no segundo tempo. Então é como se o Zubeldia, o São Paulo, perdesse mais 15 minutos. Ele tinha 45 para aumentar, ele perde 15, porque era o mesmo time, com o Érico, o Ferreirinha, que erraram todas as bolas, e aí para depois trocar. E aí quando troca, faz as trocas que fez. Olha, realmente, eu tô longe aqui, só para deixar claro, eu tô longe aqui, não quero que o Zubeldia vá embora, acho que ele tem que continuar, acho ainda que o trabalho é bom, mas acho que existem decisões que eu não sou treinador, mas eu custo acreditar que a pessoa não conseguiu raciocinar o que isso pode trazer, o que põe nas costas dele quando faz um negócio desse. São coisas de uma pessoa... É muito difícil de compreender. Perfeito. São coisas de uma pessoa pouco inteligente que ele não é, né? E ele tá se enforcando à toa. Agora, uma coisa é a gente discutir a quarta-feira, depois de 4-1, com o time jogando bem. Se tinha que entrar ou não tinha que entrar. A outra coisa é ignorar o que foi depois de quarta-feira, aquela reação estranha, depois de uma ótima atuação, a galera ainda querendo o Rian Francisco, e não entender o que estava em jogo nessa partida, né? Aí é um pouco demais, né? E acho que se ele perde o jogo nas mesmas circunstâncias com o Rian, evidentemente o nível da crítica seria outro, né? Evidentemente seria outro, né? O cara tentou, buscou, mas aí realmente... E também um detalhe, né? É aquela coisa, todo titular que entrou no segundo tempo, talvez o Alisson um pouco menos, os caras foram muito mal. Muito mal. Muito mal. Luciano e Caleri e Igor Vinícius foram muito mal. E não tinham que entrar no jogo. Hoje é dificílimo de entender, e nós estamos lá na coletiva. Vamos perguntar ao Zubeldia.
é muito difícil de compreender, sinceramente. Então, tudo fica menor do que isso, né? A formação Tudo com os fica dois menor, pontas, exatamente. o time sem volante, né? O longo nem foi a janela longo e Jamal, que faz com que o centro de longo nem seja aproveitado numa circunstância que não tinha volante, né? Então tudo fica menor, né? Do que o que a gente viu no durante, né? Nas questões, sobretudo a partir do momento da expulsão do Juninho Capixaba. A partir dali, eu acho que, né? Uma coisa vamos com esse time reserva. Sem o Rian, ok, era o time reserva. A partir da expulsão do Juninho Capixaba, a atuação de todos, sobretudo do técnico, foi uma coisa inacreditável. Realmente muito, muito, muito ruim. Eu acho que eu concordo com você. Talvez a pior atuação da comissão técnica no banco de reservas. Para mim é muito difícil de entender. Eu não sou o treinador, mas para mim é muito difícil de entender. Bom, é o seguinte, o dia hoje. O William Gomes ter ido embora, seja responsabilidade ou não do Zubeldia, vai recair sobre ele, gente. Sim. Depois da decisão que ele toma hoje. A não ser que o cara chegue lá e fala, pô, o cara tá com laringite, o cara não podia jogar, o cara tá machucado, só tava fazendo número do banco. Senão não tem explicação. E aí vai recair sobre ele. Eu sinceramente, eu custo acreditar isso. Para mim é muito difícil de entender. É só o cara pegar o que aconteceu contra a Portuguesa. Então. O time tava empatando fora de casa contra um rival. O cara entra e faz o gol da vitória. Sim. Ele tá numa circunstância pior hoje e ele não faz isso. Sim, aí que tá. Eu entendo, e até falei para você na live com o Éder Traschini e com o Renan, que a direção do São Paulo conversou com o Zubeldia pós-Mirassol e parabenizou o Zubeldia por não ter cedido aos gritos da torcida e colocado o Rian contra o Mirassol. Isso é uma história. Claro, a circunstância é completamente diferente. Num jogo em que o São Paulo jogava bem e tinha no banco o André Silva, por exemplo. Não tem nada a ver com esse jogo. Esse jogo não tem explicação, né? Não tem explicação. De novo, tudo o que também é discutível nessa temporada do São Paulo, o time reserva fraco, a falta de volante, tudo, o Patrick, o Jandrei, tudo, os pontas que muito frágeis, fica menor. Exato. Tudo isso fica menor diante da não entrada do Rian na circunstância. É mais ou menos, tentando explicar, é mais ou menos como ele insistir com as coisas que claramente não estavam dando certo, o Ferreirinha, o Jandrei não dá para falar, mas o Ferreirinha, o Eric, com o esquema que não estava funcionando, e ele poderia fazer alguma coisa diferente e insistir em não fazer. Isso, para mim, é muito difícil. Não é possível que ele achou que estava bom no primeiro tempo. Não é possível. É o famoso murro em ponto de faca. Não, então, Tironi, eu acho que assim, essa circunstância do 1 a mais, por um time que tem poucos cruzadores bons, na verdade, o 1 a mais se configura em você despejar a bola na área do adversário, que vai estar todo lá na sua defesa. São Paulo não tem cruzador nenhum. E quando entra o Igor, piora, porque o Igor não cruza pior que o Ferrarese, né? Então, isso é uma coisa, mas o São Paulo podia ter a mesma inoperância, a mesma dificuldade em criar, as mesmas situações, mas não ter o Rian coloca tudo nesse baralho, coloca tudo. Zubeldia chama a pressão para ele. Pediu isso, não fomos nós, né? Exatamente isso. Ele trouxe para ele. Ele ficou bravo que perguntaram para ele por que o time não sei o quê. Então hoje ele vai se descabelar no cano, porque hoje a galera imagina que vai perguntar mais forte ainda. Nós mesmos perguntamos. O jogo conseguiu 3 cartões amarelos rapidamente. Luciano está suspenso. Esse que em tese vai ser o time titular do São Paulo na segunda-feira contra a Inter de Limeira, e veremos quem jogará no lugar do Luciano. Provavelmente Sim. O Ferreirinha, mas olha, Ferreirinha, quando começa jogando, ele não tem espaço, meu Deus do céu. Nossa, não tem condição nenhuma. Douglas Alves, parece que o São Paulo quer manter o cenário da base, meninos vencedores, e não arriscar um time titular para poder vender e não desvalorizar caso joguem mal. Diz aqui o Douglas Alves.
Talvez seja, se for isso, acho que é a pior coisa possível, estratégia possível, me parece. Mas então, Douglas, né, não combina com o Matheus Alves de titular saindo jogando, né? Hoje o São Paulo teve no time titular um meia da base. Tudo bem, o Rodriguinho estava machucado. E aí, para deixar essa decisão de não colocar o Rian mais estúpida, ou sei lá, mais incompreensível ainda, o cara da base foi um dos melhores, um dos menos piores em campo. Foi mesmo. O moleque da base, ele jogou mais que o Bobadilha, ele jogou muito mais que o Marcos Antônio. Mais que o Eric, mais que o Ferreirinho. Exatamente. Ele foi talvez um dos menos piores coisas do primeiro tempo. Foi. E olha que o Chechel, ele tá aqui, ó. Fala. Ele errou o primeiro lance de uma forma que eu falei, esse cara não vai conseguir jogar. Era um escanteio a favor. Isso. Ele dá a bola pro Bragantino e quase sai gol. No primeiro lance do jogo. Mas ele se recuperou e fez um bom primeiro tempo. Uau. Concordo. Aqui, o Chechel, grande Chechel, autor da música que ostenta o nosso canal, ele fala, posso estar viajando, será que ele tem medo do cara ir tão bem e criar um problema com Caleri e Luciano? É um absurdo o que eu tô falando, mas aqui não tem explicação. Olha só. A gente não falou isso, mas lembra no outro jogo contra o Mirassol? Não, ele não vai rifar jogadores, tal. Mas o jogo de hoje, cara, nem o jogador, não é possível que ele não tenha autocrítica, que ele não tá jogando nada e que o time não tá jogando nada. Não, e ele deu a chance de começar pro Ferreira, pro Eric, pro André, E aí, os caras fizeram aquele primeiro tempo, põem os moleques. E, de novo, hoje, antes do Caleri, Luciano, Igor, Alisson, qualquer jogador, tinham que ter entrado Rian e Lucas Ferreira. Simplesmente isso. Sim. Né? Hoje era o jogo para usar a base. Era isso. Esse jogo lembrou, a gente falou pior, mas lembrou, e a decisão. Aí que tá. Para mim, a de hoje foi pior, mas lembra você analisando muito. Você falou antes, lembra o jogo do Juventude. E se você for reparar, o jogo do Juventude trouxe para ele uma carga que não existia até então no São Paulo. Né? Nem a eliminação do Botafogo. Né? Exatamente. Por uma coisa de não ter a sensibilidade da leitura do momento, né? Alisson, tava sumido, hein, Alisson? Que bom que você voltou. Tom Jobim criou o samba de uma nota só, a cara do Zubeldia, treinador de um só esquema e as mesmas substituições. Ele mexe no time e nada muda. Hoje aconteceu exatamente isso, Alisson. Jair Terra, lixo de jogo. Senhores, tem alguma informação sobre o FIDIC? O dinheiro já foi arrecadado? Como e quando o dinheiro será aportado nas contas do clube? Está arrecadando. As informações que chegam, Jair, é que está chegando, está se aproximando de chegar no valor que necessita. Nessa parte aí parece, mas como São Paulo é tudo muito fechado, que aparece descobrir que não arrecadou nada. Mas é o que dizem lá dentro, é que está indo bem. Guto, Jonathan, alguns pontos. Entrar com reservas contra um time que nunca ganhamos lá, burrice. Não utilizar o Rian, outro erro. Então, Guto, eu acho que não utilizar o Rian, para mim, é óbvio, é o que a gente está falando aqui. Mas entrar com reservas faz parte do planejamento. Ok, compreensível. Não tinha como, eu acho. 3 jogos seguidos. Mas não mudar a rota no meio do caminho de uma maneira razoável, para mim, é muito incompreensível. Então, porque eu lembrei do Juventude mudar a rota? Colocar os titulares. Você lembra a resposta dele para o jogo do Juventude? Na minha análise, jogar para vencer hoje significava colocar os principais jogadores, como ele fez no segundo tempo. E os principais jogadores foram tenebrosos, porque não era jogo para eles. Renan Ferreira, para quem acha que o elenco era excelente, está aí. Ferreirinha tenebroso, Tressoldi e Marcos Augusto por 50 milhas, baita empresário. E Zubeldia teimoso e limitado. Brasileiro, o foco vai ser os 45 pontos. Traz tudo para... Depois de um jogo como esse, traz tudo para discussão. Você tem razão. Será que o Marcos Antônio vai valer essa grana? Mas eu acho que, vamos lá, vamos tentar separar o joio do trigo. Sim. O Juan é bem melhor que o Marcos Antônio. Concordo. O Juan não está comprometendo, não jogou mal hoje, por sinal. É bem diferente. O Marcos Antônio é um volante que não ataca e não marca. Ele só tem uma mobilidade, né? Tipo uma rotação. Então tá aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião. Todos que querem aí pro canal Arnaldo Tirone, link na descrição. Zubeldia ontem, cara, ele pediu para ser detonado. A diretoria já não vai muito com a cara do Zubeldia. Ele, com a partida que ele fez ontem, cara, não mudou, é como eles falaram. Pô, acabou o primeiro tempo, muda o time, velho. Muda o time com um jogador a mais, o time não fez nada. Aí desculpa, não é só culpa do jogador.
é só culpa de jogadores. O Zubeldia também tem muita parcela de culpa e vai ser muito criticado por isso, né? E é isso, cara. Se o São Paulo continuar jogando desse jeito até o final do Paulista, não sei se o Zubeldia fica, não. Comenta a opinião de vocês, mas eu acho que ele não fica, não. Desse jeito aí, jogando dessa forma aí, acho que não fica, não. Comenta aí. Cara, que jogo tenebroso. Foi o pior jogo do Zubeldia no São Paulo, na minha opinião. Ou um dos piores.